Hoje nós vamos falar como aumentar a autoconfiança e por que isso é importante. Eu sou a Dani Gaiotti, especialista na autoestima da mulher e eu ajudo mulheres a serem autoconfiantes para ter mais segurança em si mesmo. E se você deseja ser essa mulher, fique aqui nessa live. Por que eu quis trazer esse tema, né? Porque muitas pessoas, né, às vezes eu posto nos meus vídeos, elas comentam, eu não tenho confiança, eu ainda tô trabalhando nisso. E aí eu resolvi fazer essa live falando um pouquinho como a gente aumenta, né? Porque assim, na verdade, a nossa autoconfiança, ela é construída. A gente precisa entender que é um processo, que a gente pode sim aumentar, a gente pode sim entender como ter a confiança. Porque perceba, a gente viveu uma vida desconfiada de tudo, né? Uma vida sem ter confiança na gente, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente é. É como se a nossa vida não tivesse muito sentido. Então é importante para nós entender esse processo. E muitas vezes a gente julga, né? Acha que a gente não tem confiança, mas na verdade a gente tem sim, é que a gente ainda não entendeu qual é essa dinâmica, o que é de fato ter autoconfiança. Então é sobre isso que nós vamos falar. E eu trouxe aqui uma ferramenta, por quê? Inclusive essa ferramenta eu uso lá no método Valorizar. É uma ferramenta porque você precisa ter algo para você traçar ali um plano de metas, para que você construa, porque perceba, a nossa autoconfiança ela é construída baseada no resultado que a gente tem. E ela não vai surgir do nada, né? Ela não vai surgir aleatoriamente. Ela precisa ser construída através de fatos, de coisas que você faz e faz com que você sinta que você tem capacidade para executar aquilo. Aí você vê o teu resultado, aí você pega, né? E isso tudo te dá o quê? Confiança, isso tudo te dá autoconfiança, ou seja, você confiou em você por ter conseguido fazer determinada coisa. E a partir do momento que a gente confia em nós, a gente passa a confiar melhor no outro. Por quê? Porque perceba, muitas vezes a gente não confia, é ruim, né? A gente tá, por exemplo, num relacionamento e não confiar na pessoa. Tá num relacionamento de amizade e não confiar, ou num trabalho, enfim. E aí, quando a gente entende que a confiança, as pessoas, elas são humanas. E os humanos, eles são o quê? Eles mudam, né? Então não é porque a pessoa falou uma coisa hoje que amanhã ela vai manter aquilo. Não tem como a gente saber. Pode acontecer alguma coisa e ela pode estar, sei lá, se sentindo pressionada e ela vai o quê? Mudar de opinião. Então, quando a gente tem autoconfiança e a gente confia em nós, a gente se liberta um pouco de esperar do outro, né? E isso é o ideal que a gente precisa. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema, sobre essa ferramenta que se chama SMART. E o que significa SMART? Por quê? Perceba, eu sempre falo aqui que a autoconfiança a gente vai construindo à medida que a gente vai tendo os resultados. E para que a gente tenha resultado, a gente precisa fazer determinadas coisas. Para a gente fazer, a gente precisa saber o que a gente quer. Então a gente precisa, porque muitas vezes a gente tá infeliz com a nossa vida. Isso é comum, né? Quando a gente não tá bem, parece que nada tá bem. E a gente às vezes não tem nem cabeça para pensar em outra coisa. A nossa cabeça não tá voltada, né? Ela não tá boa pra gente fazer coisas. Só que você precisa entender que eu sei que é difícil, mas a gente precisa pensar em alguma coisa. Então a gente precisa ter algum objetivo que a gente queira alcançar. E esse objetivo pode ser qualquer coisa, né? Pode ser coisas materiais, pode ser um relacionamento, pode ser um emprego, enfim, pode ser um carro. Eu não sei o que você deseja, mas é importante que você tenha um objetivo. E aí, e por que isso é importante? Porque perceba, se a gente não tiver um objetivo para que a gente queira alcançar, nós não vamos saber o que a gente precisa fazer para chegar lá. E é o fato da gente não fazer coisas que a gente não vai construindo a nossa confiança, a nossa autoestima. E a gente precisa disso. Então eu me lembro que quando eu estava passando pelo processo, né, que eu passei lá, de perda e tudo mais, eu demorei muito tempo para ter novos objetivos. Porque ali a minha vida tinha acabado, nada mais fazia sentido, pra mim tava tudo bom e eu demorei muito. Foi muito tempo que eu levei pra entender que eu precisava. Quando eu entendi, né, depois de muita luta, muito estudo, muita curso que eu fiz na época, que eu entendi que era... Porque quando um ser humano não tem mais objetivo na vida, ele morre, né? Seria isso, porque a gente tá sempre buscando alguma coisa. Então é muito importante que a gente tenha. Então, se você não tem um objetivo, vamos pensar, por que eu não tenho um objetivo? Será que é porque eu tô passando por algum processo depressivo? Será que é porque eu tô desacreditado em tudo? Vamos avaliar e vamos pensar sobre isso.
Quando a gente começa a pensar sobre essas coisas, a gente começa o quê? A trazer um pouco mais a nossa consciência, o entendimento, pra gente tentar ver o que a gente precisa fazer. É alguma coisa que eu não tô sabendo lidar? Vou precisar de uma ajuda? Não, eu só vou... Então tá, vamos ter alguma coisa aqui em objetivo. Porque perceba, às vezes não é natural, a gente não quer, né? Porque quando você tá passando por um processo de dor difícil, às vezes você não quer. Mas, como você sabe que precisa, então vamos ter um objetivo agora, eu quero mudar de emprego, eu quero comprar um carro, eu quero, sei lá, pense em um objetivo para que você comece a se movimentar. Porque à medida que você começa a se movimentar, você começa a desfocar a tua mente do que você tá vivendo que não tá legal e começa a focar naquilo que você quer. E o ser humano, ele precisa disso, nós precisamos disso. A gente precisa ter algo lá na frente que a gente queira alcançar. Isso é uma das coisas que os jovens de hoje não têm e isso está trazendo muito prejuízos para a vida deles. Né? A gente vê muito problema com jovens porque eles não têm objetivo, porque eles têm tudo ali que eles querem e precisam, tá tudo na mão. Mas a gente precisa entender que o ser humano, ele precisa ter alguma coisa para alcançar. Então vamos pensar, pensa em alguma coisa que você deseja, só que tem que ser alguma coisa o quê? Específica. Não adianta você falar algo genérico, porque quando você fala algo genérico, você não consegue entender aquilo. É como se você jogasse ao vento, né? Eu quero tal coisa, mas o que você quer? Tem que ser específico. Então pegue um papel, um caderno e escreva. Faça, mesmo que você às vezes não quer ou não acredita, faz isso para você começar a movimentar. Porque quando a gente não está bem, a gente tem muita resistência. E a gente precisa vencer essa resistência. Eu sei que é difícil, né? A gente às vezes não quer, a gente acha que é só ouvir, mas não é só ouvir, não, é fazer também. Pode ser coisa simples, às vezes começar a se arrumar mais, ou sei lá, enfim, alguma coisa que você tem que pensar ali na tua vida. Começar a frequentar uma academia, ou sei lá, alguma coisa, você vai pôr ali no papel, algo específico. Depois, algo que seja o quê? Mensurável, que você consiga medir. Porque perceba, se você também pensar numa coisa muito gigantesca, que é impossível de conseguir, você vai se frustrar, aí você não vai conseguir, e aí você vai achar, poxa, eu não tenho condições mesmo, olha, tá vendo? Eu sabia que eu não tinha. Então, é importante a gente entender isso. Não adianta você também querer algo que é inalcançável. Você tem que querer algo que é possível de você medir. O que eu quero? Eu quero um carro? Tá, mas que carro eu quero? Né? Porque a gente tem que ter esse discernimento. Porque aqui não é só o fato de você ter a coisa, é o fato de você se movimentar, de você fazer, de você ver que você tem condições. Porque muitas vezes a gente acha que não tem condições pra nada, eu não consigo, não dá certo pra mim, eu já tentei 1000 vezes e não consegui. Talvez é porque você ainda não tentou da maneira correta. Então a gente precisa entender que nós, enquanto seres humanos, a gente tem capacidade para tudo aquilo que a gente pensar. Por isso que é importante a gente pensar. E o pensamento, ele tem que ser nítido, né? Você tem que pensar em algo nítido, algo que você consiga entender. Não adianta a gente ficar pensando em coisas nada a ver, que daí é óbvio que a gente não vai conseguir o que a gente quer e o que a gente precisa. E tem que ser alcançável, ou seja, você tem que determinar ali. É possível alcançar aquilo ou é impossível? É importante a gente pensar sobre isso, percebe? Porque muitas vezes a gente tem sonhos e desejos que é impossível de conseguir. E aí você não consegue aquilo, você acha que é você que não é capaz, você que não tem capacidade, e na verdade não é nada disso. Quando a gente começa a pôr no papel, né, visualizar e falar, poxa, mas olha o que eu queria também, né, como que eu ia conseguir isso? Por exemplo, você tem, sei lá, teu sonho é ser jogadora de basquete, mas você tem 1,5 m. Sabe, a gente nunca fala aquela palavra impossível, mas você já viu alguém, né? Mesmo que fosse possível, mas o fato de você não ver ninguém de 1,5 m jogando basquete, você já não iria acreditar que ia dar certo. Porque perceba, é algo que não é muito comum. Então a gente, quando vai pensar em alguma coisa, a gente tem que ter esse ponderamento, porque senão às vezes a gente não conseguiu, não é porque faltou capacidade nossa, é porque realmente você quis uma coisa que era muito impossível. Relevante. O que significa relevância também? Porque não adianta também você falar que, né, que eu tô falando, pense em alguma coisa, mas é claro que é alguma coisa que vai ser importante pra você. Porque se você fizer qualquer coisa, o fato de ser qualquer coisa que não seja relevante pra você, você não vai dar o seu melhor aí. Então isso também é um ponto muito importante. Porque muitas vezes
a gente pensa em alguma coisa, mas a gente não pensa em algo realmente que a gente quer. E aí a gente não dá atenção devida, aí a gente não consegue, aí a gente acha que é porque a gente não teve capacidade. E na verdade não é nada a ver, né? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver porque a gente também precisa querer algo que seja algo importante para nós. Então a gente tem que olhar para nós e ver o que eu quero. E quando a gente faz esse exercício, perceba, todos esses pontos que são, na verdade, 5 pontos, quando a gente começa a trabalhar um a um, a gente vai percebendo que a gente precisa se conhecer. Porque quando você se conhece, você sabe realmente aquilo que você quer. Você sabe realmente se aquilo que você tá querendo, será que isso vai ser legal pra mim? Porque senão você perde um tempão da vida pra alguma coisa, né? Pra querer alguma coisa e quando chega lá não era bem aquilo que você queria. Por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, prestar mais atenção em nós. Será que o que eu quero realmente eu quero? Eu sempre falo sobre isso porque são coisas que parecem ser muito simples, mas são muito importantes. Porque muitas vezes a tua insegurança, a tua falta de confiança em você não é porque você não tem capacidade. É porque talvez você não alinhou tudo isso. Às vezes você tá querendo alguma coisa que não é pra você. Sabe aquela coisa da gente dar ponta de faca? Às vezes a gente tá ali insistindo, mas será que é pra mim mesmo? E quando a gente começa a prestar mais atenção, quando a gente começa a observar mais, às vezes a gente chega à conclusão que não, aquilo não era pra ser. E tá tudo bem. Então vamos mudar agora, vamos pensar naquilo que realmente eu quero. Isso que é, na verdade, a gente evoluir, né? Isso que é o legal. Porque nós, perceba, nada do que tá na nossa vida, às vezes, não é porque a gente quis aquilo foi acontecendo, né? Só que à medida que você vai, tipo, eu tô incomodada com tal coisa. Aí você começa a pensar sobre aquilo, por que eu tô incomodada? Ai, por causa disso, daquilo. Aí você vai vendo que aquilo talvez não era pra estar na tua vida. Talvez você queria outra coisa. Então, a gente tem que ter essa conversa com a gente mesmo, com a vida da gente, com aquilo que está à nossa volta. Por isso que é importante muito a gente olhar para nós, entender por que eu não tô bem. Por que eu não tô bem? Por que eu tô me sentindo mal, infeliz, insegura, triste? Por que aquela pessoa sempre me irrita? Por que isso sempre me irrita? Por que eu tô com falta de paciência? A gente precisa fazer esse questionamento. Porque quando a gente faz isso, a gente se conhece mais. E não é ruim não, quando você se conhece, você se torna mais segura, porque você sabe exatamente quem é você. Porque, perceba, na vida, não é quem tá certo que é melhor, é quem é sincero. É quem reconhece que tá errado, ou que não fez legal, ou que quer mudar de opinião, vai lá e muda. Então a gente precisa entender que para que a gente faça isso, a gente precisa se conhecer. Bom dia, mãe. Conseguiu chegar hoje? E então, hoje a mãe chegou quase no início, hein? Falei pouquinho ainda. Então é importante a gente olhar pra gente, é importante a gente se conhecer, saber exatamente aquilo que a gente quer. Isso como um exercício mesmo, é que nem nas empresas, por exemplo. Quando você entra pra trabalhar nas empresas, elas querem o quê? Elas querem que você atinja a meta. Aí aquele negócio é até meio sufocante, né? Porque em toda reunião é metas, é metas, é metas. Aí a gente acha assim, poxa, parece que eu só sou números. E na verdade não é a questão de só números, é que assim, na vida a gente precisa ter resultados. É claro que o resultado não é só financeiro. Quando se trata de empresa, é claro que para ela é financeiro, porque se ela não fatura, não tem como ela manter toda a dinâmica daquela empresa. Mas na vida em si, o resultado não é só financeiro. É claro que o financeiro é importante porque, perceba, tudo a gente precisa de dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não vai conseguir sobreviver no mundo. Mas não é só ele. Ele faz parte. Mas o resultado, às vezes, pode ser o quê? Se sentir melhor com você. Às vezes pode ser se sentir melhor com o teu corpo. Às vezes pode ser melhorar o relacionamento com o teu filho, com o teu marido, com a tua mãe, com o teu pai, enfim. Vários resultados que a gente precisa ter na nossa vida para que a gente tenha uma vida mais, vamos dizer, que faça mais sentido. Porque perfeita não existe perfeição, porque nós não somos perfeitos. E sempre vai ter uma coisa ou outra que vai acontecer para nos chatear, isso é normal. Mas quando a gente vai desenvolvendo essa habilidade de lidar, essa habilidade de reconhecer, a gente já sabe aquilo que afeta, aquilo que não afeta. E que nem minha mãe mesmo, né, mãe? Tava falando esse final de semana sobre quando ela se aposentou. Ela foi trabalhando a mente dela, que quando ela se que ela iria se aposentar, ela iria ficar tudo bem. Porque nós, né, eu, minha irmã, principalmente eu e minha irmã, que a gente tá mais próxima,
a gente ficava preocupada realmente, porque falava assim, poxa, minha mãe trabalha tanto e ela vai acabar adoecendo quando ela parar de trabalhar. E a gente se surpreendeu. E aí ela fala que é isso, ela foi trabalhando a mente, ela foi conversando com ela, de que isso ia acontecer e que ela ia precisar encarar numa boa. E a vida é sobre isso, a gente conversar com a gente, é sobre a gente entender todo o processo. Tem coisas que a gente teve e hoje a gente não tem mais. Mas a gente vai o quê? Tendo outras coisas. Então hoje, a gente, que nem minha mãe aposentou, ela aproveita outras coisas que antes ela não tinha como aproveitar. Então quando a gente tem esse diálogo com a gente, quando a gente conversa, quando a gente se entende, né? A gente começa a conversar sobre isso com a gente vive melhor. Porque perceba, se a gente não aceita as coisas que a vida vai trazendo, as coisas vão acontecendo, a gente sofre demais. E o sofrimento, ele adoece. Já foi feito pesquisas que comprovou que o nosso estado mental, né, emocional, ele adoece o nosso corpo físico. Então, geralmente, a raiz de uma doença física, ela vem primeiro de um estado emocional. Então, por exemplo, é um processo emocional a longo prazo ali, que a pessoa ficou passando por muito, muito tempo, e aí aquilo se manifestou em doenças. Então, por isso que é muito importante a gente sempre se avaliar, reavaliar, pensar o porquê que eu tô chateada, o porquê que eu me aborreci, porquê que aquilo que a pessoa falou me afetou tanto, né? Entender que para que a gente construa a nossa confiança, a nossa segurança, a gente precisa ter objetivos, não precisa ser necessariamente financeiro, né? Existem N objetivos que a gente pode ter. Um bom relacionamento, melhorar, às vezes, o nosso relacionamento com a gente mesmo, às vezes pode ser esse o seu objetivo. Então, trabalhe e faça esse exercício, use essa ferramenta na tua vida para que você consiga construir o que é a tua autoconfiança, e ela é construída à medida que a gente vai vivendo. Cada dia é um pedacinho, é um pilarzinho que a gente vai construindo a nossa autoconfiança, porque quando a gente só olha pra gente e acha que a gente não pode, que a gente é incapaz, por quê? Nós estamos vivendo num mundo hoje tecnológico, então a gente liga aqui a internet, a gente vê milhares de coisas, de vida, de pessoas. E aqui na internet as pessoas elas passam o quê? Um resuminho, né? Um resumo do que é legal. Por quê? Imagine, você não ia querer ficar aqui vendo só desgraça, embora tenha, né, as notícias ruins, mas você não ia querer ficar vendo as coisas ruins que acontecem na vida das pessoas. Não ia ser motivado, sabe? Não ia dar vontade de ficar vendo. Você ia ver um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não ia dar. Agora, quando você vem aqui, só vê coisa bonita, ai, viaja para os melhores lugares, você fica, ai, meu Deus, que lindo. Só que ao mesmo tempo, a gente meio que compara um pouco, né? E a gente acha que tem que ser perfeito como tá aqui. Mas na verdade, não. A gente pode sim melhorar. Porque se você tá fazendo, por exemplo, um vídeo, gravando, que nem eu mesmo. Hoje, olha, eu até melhorei um pouco meu cabelo, mas ele ainda precisaria ter um pouco mais de cuidado. Mas eu tô me sentindo bem, é o que importa. Mas enfim, se você começa a gravar um vídeo, vamos supor que você trabalha ali pelas redes sociais. Você vai começar a gravar vídeo, você vai falar que tá tudo feio, ai, eu não tô bem, eu não vou gravar. Aí você vai ter que o quê? Melhorando pra você olhar e falar, agora ficou legal. E aí você vai melhorando. Mas a gente tem que entender que não é aquilo que passa aqui não é perfeição. Tem os bastidores. E a gente precisa ter essa consciência, senão a gente vai ficar sempre achando que a gente não é boa, que a gente não serve pra nada, que eu sou feia, que meu corpo não é bonito, entende? A gente não pode fazer esse tipo de comparação. A gente precisa se comparar com a gente mesmo. Como eu estou hoje? Eu estou melhor do que ontem? O que eu estou pensando hoje tá melhor do que eu estava pensando ontem? Ah, eu tô aborrecida com tal coisa. Mas é certo eu ficar aborrecida ou eu preciso enfrentar esse aborrecimento e entender o porquê que eu me aborreci? Às vezes você se aborreceu porque aquela pessoa falou alguma coisa que você se feriu. Por que eu me feri? Entende? A gente tem que começar a fazer esses questionamentos para que a gente entenda de fato quem nós somos, né? Por que eu me aborreço tanto? Porque perceba, pra gente viver no mundo a gente tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio primeiro com a gente e aí um equilíbrio à nossa volta. Seja com as pessoas, seja com a natureza, enfim, um equilíbrio geral ali para que a gente tenha uma vida com mais satisfação, né? Sabe, que a gente acorde todo dia e tenha vontade de acordar. Né? Eu às vezes coloco aqui umas caixinhas aqui perguntando como que foi o seu dia. Muitas falam, agora até eu coloquei, como que você acordou? Pensativa, preocupada, ansiosa e tal. E a gente percebe assim que existe uma preocupação, né? Mas quando a gente começa a entender que preocupação sempre a gente vai ter, por quê? Porque primeiro, nós somos seres humanos. Segundo, a gente tem uma vida em andamento. A nossa vida, ela não é uma casinha fechada, estática.
Não, ela é em movimento. Então, se é em movimento, tem hora que tá frio, tem hora que tá calor, tem hora que a gente gosta, tem hora que a gente não gosta, tem hora que alguém fala uma coisa legal, tem hora que alguém fala uma coisa que não é legal. Isso faz parte. E a gente precisa ter essa flexibilidade. Porque senão a gente, sabe, vive uma vida assim, poxa, nada tá bom, eu tô sempre aborrecida, ai, tô sempre preocupada. A gente tem que entender que assim, um dia eu tô preocupada porque aconteceu alguma coisa. Então, estar pensativa, preocupada, porque aconteceu. Então, aconteceu algo e isso deixou você preocupada, tá tudo bem. Mas eu vivo preocupada, eu tô sempre preocupada. Isso não é normal. Então, tudo é equilíbrio. Nada errado, é que nem ansiedade. A ansiedade é ruim? Não, a ansiedade ela não é ruim. A ansiedade ela é boa para nós. Só que não é bom você viver ansiosa. Porque quando você vive num nível de ansiedade extenso, o seu corpo começa o quê? Como ele libera uns hormônios lá, que é adrenalina, então seu coração começa a bater mais rápido, ele libera uns hormônios ali, que cortisol, fica tudo acima, aumenta a pressão arterial. Então, se você fica muito na ansiedade, isso por muito tempo vai ocasionar o quê? Um desequilíbrio no seu biológico e você vai acabar adoecendo. E você acaba tendo, por isso que a doença do século hoje é ansiedade. Muitas pessoas têm problema de pressão, problema de coração por conta disso. Isso já foi feito estudos que comprovaram. Mas ela é ruim, ela não é ruim, ela é necessária desde que a gente consiga equilibrar. E como que a gente equilibra? Entendendo primeiro que a gente não pode ficar muito tempo no mesmo estado emocional. Então eu fiquei triste, tá? Mas por que você ficou triste? Porque aconteceu alguma coisa. Agora, aconteceu alguma coisa há 20 anos atrás e eu continuo triste. Isso não é normal. Não é normal. Então a gente precisa entender. E às vezes é muito comum isso, né? Eu não gosto nem de falar porque aquilo me entristece. É muito comum. A gente, não sei se vocês têm isso, mas eu tô sempre conversando com pessoas, mentorando pessoas e é comum. E é sobre isso que a gente precisa entender, a gente precisa trabalhar. A gente precisa o quê? Dissolver. Dissolver, porque imagine essa cena. Você carregando um peso de 20 anos atrás. Pra quê? Né? Pra quê? Se você tivesse entendido ele, dissolvido e ressignificado, você estava livre desse peso. E a gente fala nessa questão emocional, mas o nosso emocional, ele dita a nossa realidade. Porque o nosso cérebro, ele impregna tudo o que você está sentindo. E se você está lembrando de alguma coisa e sentindo uma dor, ele está achando que é aquilo que você quer. Então, às vezes, você vive sofrendo. E aí, tem muita gente que acha isso, né? Elas falam assim, é um karma. Eu devo ter feito alguma coisa errada lá no passado e tô pagando. Tem muita gente que pensa isso. E, gente, quando a gente entende um pouquinho sobre como funciona o nosso cérebro, não tem nada a ver de karma. Tem a ver que o teu cérebro ele é emocional, e se você fica alimentando uma emoção ruim, né, uma emoção de dor, de tristeza, de angústia, de mágoa, ele pensa assim, poxa, é isso que ela quer, então eu vou reproduzir isso pra ela. Então ele sempre faz com que você fique nessa emoção. Às vezes a pessoa olha pra você, isso já, eu não sei se aconteceu com você, mas acontece muito, às vezes eu observo, como eu tô sempre lidando com pessoas e tratando, né, isso. Você olha pra vida da pessoa, não tem motivo nenhum pra ela estar daquele jeito. Aí você fala, nossa, mas por quê? Como eu estudo, eu sei o porquê. Mas pessoas que não estudam, às vezes não sabem. Mas você talvez já tenha encontrado alguém que fala, essa pessoa tem tudo, tem uma casa, tem um marido, uma família incrível, e ela continua assim, se sentindo mal. Por que será? Aí tem gente que fala outras coisas, né? Enfim, criam outras histórias. Mas a história é essa, é porque a pessoa, o cérebro dela, ele é emocional, e como ela tem alimentado essas emoções desde lá de trás, isso reproduz para a vida dela. Então ela não consegue nem ver o que ela tem de bom. Então perceba que isso é mais emocional, psicológico do que físico mesmo. É claro que se você não tratar, se você fica muito tempo, se realmente o trauma que você passou, a dor foi muito profunda, ela pode sim desencadear um problema biológico, físico, e aí você precisa sim de uma ajuda profissional, tomar uma medicação, fazer um tratamento. Claro que não adianta você só tomar uma medicação pra não pensar naquilo, ou pra relaxar, ou pra, enfim, e não resolver a raiz de onde vem. Não adianta não resolver a raiz. Quando você para de fazer o tratamento com remédio, tudo volta. E volta pior do que antes, né? Então a gente tem que sempre ter esse conhecimento. E hoje em dia, às vezes, você vai, por exemplo,
buscar ajuda do profissional, não é todos que têm esse olhar de que você precisa também dissolver essa emoção. Muitas vezes o Brasil ele é o país que mais toma remédios. Talvez seja porque o Brasil tem um sistema único de saúde que é o SUS. Então a gente tem que tomar muito cuidado com medicação. Então será que, porque assim, quando a gente está passando por um problema depressivo, um problema de ansiedade, um problema, é claro que a gente quer resolver. E às vezes o tomar o remédio vai ajudar. E claro, tem casos que precisa mesmo. Mas mesmo tomando o remédio, você precisa entender o porquê que você ficou daquele jeito. Por que que você está se sentindo mal? Por que que você está com tanta dor, né? Sofre. Por quê? Porque tem que ir lá buscar. E aí é com terapia, é falando, é pensando. Lembra que eu sempre falo sobre a tríade da autoconfiança? Que é o pensar, sentir e fazer? Porque quando você pensa, você sente alguma coisa. E baseado no que você está sentindo é a reação que você vai ter. E esses 3 pontos, eles são muito importantes e precisa ser trabalhado. Agora, geralmente, quando a pessoa só faz o tratamento com terapia, né, medicamentosa, ela não faz a terapia de pensar. É justamente ao contrário, quando você toma um remédio, ou quando você toma álcool, ou toma alguma, né, ou usa de alguma entorpecentes que seja, você para de pensar, porque aquilo acalma, aquilo relaxa, dá uma sensação de felicidade momentânea, e aí você maqueia o problema. Então é importante sempre a gente estar trazendo. Se você não consegue fazer sozinha, busque uma ajuda, converse com alguém, é muito importante. Outra coisa que é legal e que ajuda é escrever. Então tenha o hábito de escrever. Pegue um caderno e escreva tudo que você tá sentindo. Ai, fiquei com uma raiva de fulano, escreve lá. Ai, eu tô magoada com ciclano, escreve lá, sabe? Põe pra fora de N formas. Pode falar, você pode escrever. Tem pessoas que têm mais dificuldade em se abrir com alguém, né? Então se você não se sente confortável em abrir com ninguém, fale com você mesmo. Olhe lá pro espelho e converse. Imagine que você é ali uma terapeuta e fale. A gente precisa pôr pra fora. E aí você pode encontrar a forma como você quiser. Mas o importante é a gente entender que nós somos seres incríveis, maravilhosos, e a gente pode tudo aquilo que a gente quer, mas você precisa querer. Esse acho que é a chave de tudo, sabe? Quando eu falo isso, sempre vem pra eu falar, mas você tem que querer. Porque perceba, se você não quer, não tem como você ter, percebe? Não tem como. Por isso que a Bíblia fala, né? Tem até uma frase bíblica que fala: tudo posso naquele que me fortalece. E quem te fortalece? Naquilo que você acredita. E quem você acredita, né? Então vamos pensar sobre isso. O que eu tô querendo pra minha vida? Será que eu quero mesmo sair disso? Porque entenda que às vezes a gente tá vivendo um momento difícil, a gente tá se sentindo mal, a gente sempre ganha algo. Seja você ganha pessoas ali do teu lado, te amparando, dizendo: coitada de você, eu te entendo, te dando aquele apoio, aquele afeto. Alguma coisa você tá ganhando. Só que alguma coisa você tá perdendo. Então pense assim, o que eu tô ganhando e o que eu tô perdendo? Quando a gente traz a consciência e a gente começa a confrontar a nossa própria cabeça, a nossa própria consciência, a gente começa a ter força e coragem para fazer o que a gente precisa. Agora, se a gente não pensa, só vai vivendo como no automático, vive, só levanta, acorda, dorme, levanta, acorda, dorme. Você não pensa em nada, você vive sentindo aquilo, né? Se sentindo mal, porque eu não consigo, porque eu sou fraca. Aí vem o outro, né? O outro, na verdade, ele é um reflexo daquilo que você é. Ele vê que você tá assim, ele vai o quê? Aumentar ainda isso, vai falar: nossa, olha, você não consegue nada, olha você, olha não sei o quê. Aí aquilo vai, e aí vai aumentando essa tua insegurança, essa tua falta de confiança, essa tua desacreditando em você. Então nós precisamos ser protagonistas da nossa vida. O que é ser protagonista? É ser atriz principal, né? Então, assiste um filme. Então toda vez que você assistir um filme, tiver lá um filme que você gosta, né? Escolha uma personagem que você gosta e fale: eu preciso ser essa personagem na minha vida. Ela passa por N coisas, porque pode ver, um filme, quando tem lá, parece que é a que mais sofre. Veja, mas na vida é assim também. Com a gente também é assim. E com todo mundo. Você sofre, eu sofro, ela sofre, todos nós sofremos. Só que dá a entender que é só a gente que sofre. Mas não, todo mundo sofre. Todo mundo tem seus perrengues. Só que o resultado da vida depende de como você encara o sofrimento. Ou você pode aceitar ele, ficar ali e deixar ele vir. Ou você pode erguer a cabeça e falar: não,
Eu entendo que você veio ali porque eu sou um ser humano, mas eu vou fazer alguma coisa para sair desse sofrimento. O que eu vou fazer? Aí você vai buscar maneiras. E quando a gente começa a pensar, as maneiras elas surgem. Surgem pessoas falando, você tem uma intuição, né? A gente tem intuições. Intuições nada mais é do que a gente acessar a nossa mente consciente, inconsciente ali, que já sabe tudo, que já tem tudo. Ela sabe o que você precisa. Ela vai manifestar na tua vida baseado naquilo que você quis. Por isso que a gente tem que querer. Querer ser feliz, querer viver o melhor dessa vida, né? É bíblico isso. A Bíblia fala que a gente tem que viver o melhor da vida. E o melhor da vida é que seja para nós. É ter uma condição financeira melhor? Busque isso. É ter relacionamentos melhores? Busque isso. É aquilo que fizer sentido para você. E a gente tem que entender que nós precisamos estar melhor hoje do que nós somos ontem, em todos os aspectos. E a gente precisa pensar sobre isso. Mas se a gente não pensa, a gente vive... É como se fosse burrinho de padeiro, né? A gente vai onde as pessoas mandam a gente ir. Imagine você indo dançando conforme a música, mas você não vai dançar a música que você quer. Imagine que toda música que coloca pra ouvir, você dança. E você nem sabe que estilo de música que você gosta. Ai, que chato isso. Não, você tem que saber. Ó, essa eu não gosto, eu não vou dançar, não. Ah, mas essa eu gosto, eu vou dançar. Percebe? A gente tem que tomar essas rédeas. A gente tem que aprender isso. E porque nós, mulheres, a gente foi meio que criada já. Isso é um pouco cultural, mas isso antes da gente nascer ainda. Lá dos antepassados, acho que quando o mundo é mundo e foi a mulher ali, né? Justamente pela Bíblia, né? Para quem lê e acredita, a mulher veio da costela de Adão para quê? Para dar companhia, né? Então é aquela sensação de que a gente veio ali para ajudar alguém, para cuidar de alguém, né? E aí a mulher que foi, como é a mulher que gera vida, então o homem daí, ele falou, ah, não, vamos deixar a mulher só para ter filhos. E a gente achou que era só para isso, e na verdade não é, porque nós somos seres humanos normais, temos capacidades, inclusive alguma delas maiores do que os homens, né? O homem, ele tem força física maior que uma mulher, mas o restante, se você se desenvolve, tem algumas diferenças, né, cerebrais e tudo mais, mas se a gente se esforça, se a gente realmente quer aquilo, a gente vai conseguir. O que o homem, a posição que o homem encontra hoje na sociedade é mais cultural do que biológica, né? É mais a cultura que sempre pôs o homem lá em cima, é sempre homem, 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 que homem pode tudo, mulher não pode nada, e aí a gente cresceu com isso. E a gente tem que desconstruir isso. E a gente tem que entender que nós precisamos ter o nosso espaço. É claro que com integridade, né? É claro que não é pra passar perna em ninguém, porque a gente sabe que tem muitas mulheres que às vezes aproveitam, né? Desse poder que ela tem, porque muitas já sabem desse poder. E às vezes algumas acabam usando pra dominar, pra manipular. E isso a gente sabe que não é legal. A gente tem que ter os nossos valores, os nossos princípios. E usar da manipulação para ajudar o nosso relacionamento, para ajudar a nossa família, os nossos filhos, que contribui para que todos vivam em harmonia. Mas para isso a gente tem que ter autoconhecimento, a gente tem que se apegar a uma força maior, superior, porque Deus, ele está acima de nós. E se a gente olha para Ele, a gente consegue ter essa clareza, essa humildade, entendimento, né? Para que a gente faça as coisas não porque a gente quer, mas porque a gente quer uma harmonia. Acho que eu vejo que a mulher nesse sentido, de dar graça às coisas. Então, eu não sei se você já entrou na casa de um homem só, sabe? Que mora só homem. É uma coisa muito... Parece que falta alguma coisa ali. É um negócio muito esquisito, sabe? Entra uma mulher, ela vai pôr um vasinho, ela vai arrumar a cadeira de um jeito que fica bonitinha, sabe? Ela começa a dar graça às coisas. E essa graça é uma energia, sabe? É uma vida, é como se fosse vida ali, né? Não que o homem não tenha vida, mas perceba, é a junção, né? Por isso que Deus fez o homem e a mulher, para viver em união. Um complementa o outro, né? O homem tá mais lá voltado pra força, pra conquista, pra não sei o que, a mulher mais pra esse agrado. Mas não é porque a gente tem isso que a gente não pode também ter os nossos objetivos, os nossos desejos, olhar pra nós e ver que a gente tem capacidade. A gente precisa olhar pra nós
e nós temos muitas capacidades, tá bom? E vamos ficar então com isso, vamos pensar sobre o que eu quero, o que eu quero atingir. Pense num objetivo, depois comenta aqui comigo qual é o objetivo que você vai começar a trabalhar essa ferramenta Smart. E eu esqueci de falar a última, meninas, a última é o temporal, é o tempo. Então vamos supor, você criou que eu quero alcançar tal coisa, eu quero um objetivo. Determine um tempo, porque quando você coloca um tempo, é um negócio meio louco, mas a nossa mente, ela entende. Ela parece que ela funciona melhor quando a gente determina um tempo. Porque quando você não determina um tempo, é como você falar assim, a hora que vier tá bom, mas não é assim. Não é a hora que vier tá bom. Eu quero até tal data, eu preciso. A gente precisa começar a trabalhar isso. Isso tudo é um amadurecimento da nossa autoconfiança, da nossa segurança. Isso tudo vai fazendo com que a gente entenda o processo. Que é a gente querer alguma coisa, saber o que a gente quer, ver o que a gente precisa fazer para ter aquilo e o tempo que a gente quer aquilo. Não é, é o Léo. Não, quando a gente faz isso, é como se a gente não desse importância. E a gente tem que dar importância para tudo. Para qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que dar o nosso máximo ali. A gente tem que depositar nossa energia, porque isso tudo faz muito sentido. A vida vê, né? É que nem a Bíblia fala, né? Quem é fiel ao pouco, ao muito eu lhe porei. Tem uma passagem, não sei se é exatamente essas palavras que estão lá, mas é mais ou menos isso. E o que significa isso? É você dar o seu máximo em tudo, seja nas mínimas ou nas máximas coisas. Não é só quando você tiver um grande objetivo que você vai dar o seu melhor, não. É desde agora, porque você vai praticando essa habilidade. E aí isso vai se tornando tão natural que, hora que for para alcançar coisas maiores, você já vai estar tirando de letra. Então pensa, a vida começa nas pequenas coisas e a gente tem que valorizar as pequenas coisas, tá bom? Eu agradeço quem ficou até o final e amanhã a gente tem um outro encontro aqui e eu espero vocês, tá bom? Beijão e até amanhã.